Aí ele tinha que eu escolhesse os para vir juntos. Eu? Ele estava me experimentando e não tardei. O garanço, eu disse. E este aqui, completei, para aquele Montes Clarence apontando. Bem que eu queria também o feijó, mas deviam de ser só 2, a conta já estava. E de Adorim? O senhor perguntará. Ah, por Diadorim, era que eu não dizia. O pensamento nele me repassava o tempozinho todo naquele soflagrante. E Estúrdio, eu principalmente não queria Diadorim perto de mim, para as horas. Porque é que eu mesmo não sabia. Teria que me desvalesse a presença dele comigo, pelos perigos que eu vi virem a ele, no meio do combate. Ou seria que a lembrança de ter Diadorim junto naquilo me desgostasse por me enfraquecer? Agora eu assim, duro ferro, diante do Hermógenes. Leão, coração? Se sei, sei. Porque era como eu estava, e assim respondi, que então o Garanço e o Monte Esclarence iam com a gente. Como saímos, viemos vindo, desfeitos aos 2, aos 3, aos sozinhos, já a já, era noite. Noite da Jaíba, dá de uma azada, uma pancada só. Há de que se acostumar com o escuro nos olhos. Conto tudo ao Senhor. O caminhar da gente se media em silencioso, nem o das alpercatas não se ouvia. De tantos matos baixos carrascal, o chio dos bichinhos era 1 milhão só. Por lá, a coruja grande avoa, que sabe bem aonde vai, sabe sem barulho. A quando o vulto dela assombrava em frente do ar, eu fechava os olhos 3 vezes. O Hermógenes rompia adiante, não dizia palavra, nem um garanço também, nem um Monte Clarence. Isso, em meu sentir, eu a eles agradecia. Quem vai morrer e matar pode ter conversa? Só esses pássaros de pena mole, gerados da noite, tantos bacurais insensatos. O Sebastião que chamava a fêmea, com grandes risadas, pedindo tabaco bom. Diga ao senhor o que eu ia pensando. Em nada. Só esforçava atenção numa coisa, que era que devia de guardar tenência simples e constância miúda, esperando a novidade de cada momento. Minha pessoa tomava para mim um valor enorme. Aquele pássaro mede léguas, erguia voo de pousado no meio da estrada. Toda vez ia se abaixar 10 braças mais adiante, do jeito mesmo, conforme de comum esses fazem. Bobice dele. Não via que o perigo torna a vir sempre? Digo tudo, disse. Matar e morrer? Toleima. Nisso mesmo era que eu não pensava. Descarecia. Era assim. Eu ia indo, cumprindo ordens, tinha de chegar num lugar, aperrar as armas. Acontecia o seguinte: o que viesse, vinha. Tudo não é sina? Nanja não queria me lembrar de nenhuma. Com meia légua andada por um trilho. É preciso não roçar forte nas ramagens, não partir galhos. Caminhar de noite, no breu, se jura sabença. O que preza o chão, o pé que adivinha. A gente imagina uns buracões disformes. A gente espera vozes. Pouquinhas estrelas dando o céu. A noite barrava bruta. Diga ao Senhor, a noite é da morte? Nada pega significado em certas horas. Saiba o que eu mais pensei, no seguinte: como é que Curiango canta? Que o Curiango canta é Curiango. A obra de umas 100 braças do riacho, o Hermógenes esbarrou. Conchegamos, e com as mãos apalpávamos uns os outros. Dali em diante era junto a junto. O Hermógenes puxando, enxergava por nós. Que olhos que esse descascavam de dentro do escuro qualquer coisa. Olhar assim, que nem o de Suindara. Cada um com um punhal a ponto. Atravessamos o córrego, pulando pelas alpondras.
Mais para baixo sabíamos de uma estiva, mas lá se temia que tivessem botado sentinelas. Passo. Ali era o lugar pior. Um estremecimento me desceu. Senti o espaço da minha nuca. Do escurão, tudo é mesmo possível. No outro lado, o Hermógenes sussurrou ordens. Deitamos. Eu estava atrás de uma árvore, uma almêcega. Mais atrás de mim, o riacho, passante por suas pedras. Naquela espera, carecíamos de persistir horas, dando tempo. Assim, a água perto, os mosquitos vêm. Eles acordam com o cheiro da cara da gente. Não concedem sossego. Acender cigarro e pitar não se podia. À noite é uma grande demora. Há o que os mosquitos infernizavam. Por isso mesmo, direi, era que o Hermógenes tinha escolhido ali, que ninguém pegasse no sono, que a mosquitada não deixava. Mas não seria de mim que pudesse ferrar no sono assim perto daquele homem, príncipe das tantas maldades. O que eu queria era que tudo sucedesse, mal ou bem aquela noite tivesse termo de terminada. Tá aqui, toma, ouvi. Era o Hermógenes, um taco de fumo me dando, que em forte cachaça ele tinha acabado de empapar. Era para se esfregar na cara e nas mãos. Aceitei. Fosse coisa de comer, não aceitava. Nada não disse, não agradeci. Aquilo era do serviço de armas, fazia parte. E esfreguei bem, ao que os mosquitos deixaram de me ferroar. Desde fiquei, pois então, me divertindo de beliscar a casca da almêcega, aquela resina de ICI. Daí, os pensamentos que tive foram os que nem merecem. E eu não sou capaz de dar narração. Retrato de pessoas diversas. Ressalte de conversas tolas. Coisas em vago das viagens que eu tinha feito. A noite durava. Haja de contar o que foi. O todo de se escorregar para cima a encosta, até ao ponto, donde a espera de tocaia devia de ser? Aquilo igual sempre sendo. Um homem se arraiga em terra, no capim, no chão, e vai, sendo serepente, de gato em caça. Carece de repartir frouxo o peso do corpo, semelhante fosse nadando. Cotovelo e joelho é que transpõe. Tudo um ai devagar, que chega de aporreia, tem que ser. Não vale arranco depressa. O Senhor tem de ficar o comprido que pode, por mais de. As juntas da gente estalam. O Senhor mesmo escuta. Se coça a canela com o calcanhar. Estando com polaina, não adianta. De cada vez, o Senhor vira o corpo num lado. E olha, escuta. Qualquer barulho sem tento que se faz, verte perigo. Pássaro pousado em moita que se assusta forte a voo, dá aviso ao inimigo. Pior são os que têm ninho feito. Às vezes esvoaçam aos gritos, no mesmo lugar, dão muito aviso. Aí, quando é tempo de vagalume, esses são mil demais, sobre toda a parte. A gente mal chega, eles vão se esparramando de acender. Na grama em redor é uma esteira de luz de fogo verde que tudo alastra. É o pior aviso. O que nós estávamos fazendo era uma razão de loucura muita, coisa que só mesmo em guerra é que se quer. O punhal atravessado na boca, sabe? Sem querer, a gente rosna. As guardas, qualquer mato ameaçava que ia bulir, com o inimigo vindo dele. Árvores branquiçadas traiçoeiramente. A gente amassa com a barriga espinhos e gravetos. É preciso de saber quando é que é melhor se calcar no estrepe firme com gosto, que é o que mais defende dele não se cravar.
O inimigo pode estar engatinhando também. Versa por detrás. Nunca se tem certeza. O cheiro da terra agoura mal. Capim de beira em fio, que corta a cara. E uns gafanhotos pulam. Tem um estourinho, tilique. Eu figurava que era das estrelas remexidas, titique delas, caindo por minhas costas. Trabalhos de unha. O capim escorria do sereno da noite, lagrimado. Ah, e cobra! Pensar que num corisco de momento se pode premer mão numa rodilha grossa de cascavel, numa certa morte dessas. Pior é a surucucu, que passeia longe, noturnazã, monstro. Essa é o que há com mais doida ligeireza neste mundo. Rezei a jaculatória de São Bento. A água do sereno me molhava, da macega, das folhas. É o que digo ao Senhor, me desgostava. Raio de um repente, afastaram a erva alta, minha cabeça eu encolhi. Era um tatu, que ia entrando no buraco, fungou e escutei o esfrego de suas mochibas. Tatu peba, e eu no rés dele. Que modo quê? Rastejando de minha banda da direita, o Hermógenes rompia. Eu senti o bafo de uma boca e aquele avultar deitado de bicho duro, braço por braço. O Garanço e o Montes Clarence espigavam cada vez mais adiante, vez mais atrás. Quando disse menos, o Hermógenes me esbarrou. Ele falou um murmo, me cochichou de mão em concha. É aqui mesmo, ele redisse. Onde era que estavam as estrelas dianteiras e os macios pássaros da noite? Pensei. Eu tinha fechado os olhos. O cheiro de um araçá branco formava bolas. Quietei. Passo. Posso pegar? Pode? Até que o dia deu, que foi do meu tempo, que horas que se passaram. Aí eu podia medir pelas estrelas que vão em movimento, descendo no rumo de seu poente, elas viravam. Mas, digo ao Senhor, eu não olhei para o céu, não queria, não podia. Assim, espichado no escabro, um sofre o fresco da noite, o chão esfriava. Pensei, será se eu fosse adoecer? Longe de dor de dente já me indispondo. Aquilo que cochilei, dormir, eu em firme rejeitava. O Hermógenes, um homem existente, encostado no Senhor, calado curto, o pensamento dele assanha, feito um berreiro. Aquelas mortes que eram para daí a pouco já estavam na cabeça do Hermógenes. Eu não tinha nada com aquilo próprio. Eu não estava só obedecendo, pois não era. Ao que o meu primeiro fogo tocaieiro. Danado de susodiço eu antes, tanto antes, Ror. O Senhor acha que é natural? Osgas que a gente tende a enxotar da ideia. Eu parava ali para matar os outros. E não era pecado? Não era, não era. Eu resumi. Osgas, cochilei, tenho, por descuido de querer. Dormi mesmo? Eu não era o chefe. Joca Ramiro queria aquilo. E o Hermógenes, mandante, perto em sua capatazia. Dito por uns, no céu, coisa como uma careta preta. É erro. Não, nada, oi, nada. Eu ia matar gente humana. Dali a pouco, o madrugar clareava. Eu tinha de ver o dia vindo. Como era o Hermógenes? Como vou dizer ao Senhor? Bem, embrulho de fantasia. Ele grosso misturado, de um cavalo e de uma jiboia. Ou um cachorro grande. Eu tinha de obedecer a ele, fazer o que mandasse. Mandava matar. Meu querer não correspondia ali por conta nenhuma. Eu nem conhecia aqueles inimigos. Tinha raiva nenhuma deles. Pessoal de Bebelo, povo reunido na beira do Jequitaí, por ganhar seu dinheirinho fiel, feito tropa do soldo. Quantos não iam morrer por minha mão?
andante que perpassou um vento, entre ele o crico de grilos e tantos bichinhos divagados. Assaz à noite com sombras vermelhas. O exemplar da morte dessa é que é num átimo, tão ligeira, tão direitinha. As coisas que eu nem queria pensar, mas pensava mais. Elas vinham. Vejo de falar do Geraldo Pedro, que disse: aquele, hoje ele não existe mais, virou assombração, matei. E o Catocho contando do outro: lá tem uns órfãos meus, lá, tive de matar o pai deles. Porque era que falavam essas perversidades? Por que é que falavam? Por que era que eu tinha de obedecer ao Hermógenes? Ainda estava em tempo. Se eu quisesse, sacaneava meu revólver, gastava nele um breve tiro, bem certo, e corria a ladeira abaixo. Às voltas, caçava de me sumir nesse baitimundo. Ah, nada. Então aí mesmo era que o fogo feio começava por todas as partes, de todo jeito morresse muita gente. Primeiro de todos morria eu, mesmo estava sem remédio. O Hermógenes mandava em mim. Que quer? Ele era mais forte. Pensei em Deodorim. O que eu tinha de querer era que nós dois saíssemos sobrados com vida. Desses todos combates, acabasse a guerra. Nós dois largávamos a jagunçada, íamos embora para os Altos Gerais tão ditos, viver em grande persistência. Agora, aqueles outros, os contrários, não estavam também com poder de me matar? A asneira. E eu ia, numa madrugadinha a cavalo, por uma estrada de areia branca, no Buriti do Á, beira de vereda, emparelhado com um capeuzinho bondoso, companheiro qualquer. A gente ria, conversava de tantas miúdas coisas, sem maldade. Se pitava, eu ia levando meio saco de milho na garupa, ia para um moinho, para uma fazenda, para ver ganhar o milho por fubá. Sonhos que pensava. A fé. Aqueles cebebelos também não tinham varado o norte para destruir gente. E pois, o que tivesse de ser, somente sendo. Não era nem o Hermógenes, era um estado de lei. Nem dele não era, eu cumpria. Todos cumpriam. Vou para os Gerais, vou para os Gerais. Eu dizia, me dizia. Numa minha perna, então torci-o de dar cãibra. Depois tirei a dureza dos dedos. A ver, Deodorim, a gente ia indo, nós dois, a cavalo, o campo cheirava 10 metros de chão de flor. Por que eu ia ter pena dos outros? Algum tinha pena de mim? Cabeça de homem é fraca, repensava. O que se carecia justo de fazer era acabar logo com a guerra, acabar com aqueles bebelos. Pensar em Deodorim era o que me dava cordura de paz. Ah, digo ao Senhor, dessa noite não me esqueço. Posso. Aos poucos fui ficando soporado, nem bom nem ruim. Matar, matar, que me importava? Dessa noite esquecer não posso. Garoou para a aurora. Passo. Posso pegar? Pode. Como clareia, é aos golpes no céu a escuridão puxada aos movimentos. A gente estava de costas para as barras do dia. Me lembro do que me lembro. O Hermógenes cruzou adiante, chato no chão, relando barriga em macio. Aquele homem era danado de tigre, estava cochichando na cabeça do garanço, depois com os montes Clarence. Mostrava a eles os lugares em que deviam de. Arre! Voltou para perto de mim, agora veio da outra banda. Disse: Tento, Riobaldo. Eu vi quando o garanço rojou, indo, pegou postura na proteção de um cupim grande. Obra de 5 metros para minha frente, pouquinho para esta banda da esquerda. No não longe, rumo a rumo, divulguei o Montes Clarence. Eu ainda mudei distância de uns passos. Aproveitei tapação de uma árvore de boa grossura, um araçá de pomba fechado. De sovigia,
O Hermógenes não me largava. Doesse na gente, mesmo aquele princípiozinho de madrugada. A apertava a necessidade. Por que não se avançava de uma vez para tudo vir as brabas? Ah, não se podia. Só logo no primeiro entremear, com os bebelos, nós 4 havíamos de restar mortos, cozidos nas parnaíbas, e dos companheiros outros não se sabia, sendo somente que o acampamento dos bebelos devia de estar a uma hora dessas cercado exato, em boa distância, a roda toda. Tudo era paciência. Vinha um ventozinho folheando, dados que só espiavam, na obrigação. Refleti. Até achei bonito agora. Aí, passarinhos já vão voando com um menorzinho ralo de luz, eles se contentam, para ser só isso de caçar ou de comer. Triste, triste, um tiriri cantou. Alegre para mim, a peitica. Olhei adiante, curto, lá era que eles estavam, por entre umas árvores pequenas, dava réstia de claridade e um formato de homem contravisto. Ele ia acender fogo. E apareceram vultos de outros levantantes. Com pouco, alguns podiam vir descendo, buscar mais água no corguinho, se carecessem. Asneiras que pensei. Será que eles gastaram muita água? Será que um esmorece por medo ter? Eu não campeava a morte. Seguro nasci, sou feito. Do Hermógenes ali junto está, naquela hora, digo ao Senhor, gostei. E o baldo Tatarana é o é. Ele me governou de repente. Aceitei. Desamarrei mão, de vez pronta. Eu já tinha resumido pontaria. Eu tive consolo de uma coisa, que era que aquele homem alto não podia ser Zé Bebelo. Não tremi e escutei meu tiro e o do Hermógenes. E o homem alto caiu certo, morto, rolou na mapoeira. Me deu uma raiva deles todos, e em toda parte, a sobre, o tiroteio tinha começado. Estrondou. Falavam os rifles e outros, manlixa, granadeira e comblém, festa de guerra. Mas digo ao senhor, atirei minhas vezes. Aí tomei ar. O senhor já viu guerra? A mesmo sem pensar, a gente esbarra e espera. Espera o que vão responder. A gente quer porções. Demais é que se está, muito no meio do nada. A morte, a coisa que o que era show e bala, que qual agora não se podia mais ter outros lados. Agora era só gritar ódio, caso quisesse, e o ar se estragou, trançado de assovios de ferro-metal. Passo. Eu pego aqui. O senhor ali não tem mãe, não vê que a vida é só brabeza? Revém ramo cortado de árvore, aí e o comum que cavacam poeira e terras. Digo ao senhor, dou conversa, aquilo era. Artes que carreguei o rifle, escorei, repetente. Aquele povo inimigo nosso espediçava muita munição. Atiravam com nervosia. Não queriam morrer por nossa mão. Não queriam. Me ri. E o Hermógenes me chamou de assombro. Em isso, ele me crendo endoidado. Mas eu era repente pensando em meu padrinho Celorico Mendes.
Agora tu mesmo vai lá. Vai, tu não quer? Foi o que arranjei vontade de gritar com Hermógenes. Cão, que ele ri mais, homem sozinho com sua carabina em mãos. O Hermógenes era como eu, igual, igual. Até pior atirava. E aqueles bebelos tinham feito madrugada para levar fogo. Fiquei meu. Se todos passam mão em arma e fecham volta de tiroteio uns contra os outros, então o mundo se acaba. Acho que pensei. Eram só tolicezinhas que por minha mente marinhavam. Os tiros peguei a querer contar. Aquilo não durou. Demorava um oco. O dia tinha clareado, saído. Eu, todo-poderoso, descrever o Montes Clarence atrás de um touro de pau e moitas de anduzinho. Para que conto isso ao senhor? Vou longe. Se o senhor já viu disso, sabe? Se não sabe, como vai saber? São coisas que não cabem em fazer ideia. Combate quanto? Combate grande. Ser menos, que a gente não rastejava alterando de lugar, que não era o caso. Quase que só quando se pega no defendimento é que isso é de se fazer para passarem que se vai em número maior que a verdade. Como não mais valia garantir o bom posto sem desguar. Tiro de lá chama tiro de cá, e vira em vira. Disparo que eu dava era catando o mover alheio, cujo descuido, como malandro, malandreia. Nem 150 braças eram o eito. Jaculação minha. Aquilo servia até para a carga de boca-morte, e mais de um, eu etc. aí, pelo que sei, pelo que vejo. Mas só aqueles que para morrer estavam com o dia marcado. Minto, o Senhor revela ideias, era assim. Deu vez de muitos tiros que assanhavam o de prão em riba de um trecho só. Queriam costurar. Aí, e as horas não acabavam. O sol encostava na nuca da gente. Sol, solão, de baixo suava, transpirava dos cabelos e pelo dentro das roupas, de sentir as cócegas grossas no meio do lombo e essas dormências numas partes do corpo. Então eu atirava. Não se iam avançar? Não, nem. Os outros picavam forte. O fogo deles não desmarecia. Cachorrada. Xingar mesmo ia servir só para mostrar mais alvo. Ao que eu descansava meus olhos nas costas de Garanço. Ali, quase em minha frente. O Garanço tinha arrumado no chão o bisaco e o cobertor. Estavam sem jaleco, com uma camisa de xadrezinho. Eu vi o suor minar em marchas na camisa no meio das costas dele. Garanço, aquela névoa escurecia e ia crescendo arredondada e alargada. O Garanço disparava, sacudia o corpo. Ele era amigo meu, com minúcia de valentia. Rapaz de como se querer, homem de leal qualidade. Então eu atirava também, bala e chumbo. Eu peguei a dizer, bala e chumbo, bala e chumbo. O lugar do coração me apertando. Eu era carne, muita e calor bravo. O que foi? O que é? E Hermógenes me perguntou. Nada não, respondi. Bala e chumbo, chumbo e bala. Estrumes pelo que foi, de repente, bem apartado da banda esquerda de nós. Uns homens de nosso deram figura, se pulando para diante aos gritos, investiram contra o contra. Eu passo. Vou continuar daqui. Tá bom. Ao que eram 2, 3,
Dia. O Hermógenes rosnou. Deu uma fúria nesses bute. Raspa que eles por lá entraram, iam de coronhada e faca. Não se atirou. Suspendemos fôlego. E vai o Hermógenes, me segurou o tente. Que o Monte Clarence, coitado, também tinha crescido para avante. No igual e de lá, nele balearam. Caiu, catando cacos. Pobre. Deu doidice? Antes aí. Os outros nossos, que se danando no vespeiro dos bebelos, roncavam em poeira deles. De certo, se acabavam estralhaçados que nem coelho com a cansa. Tomara tivessem aprontado seus alguns. Assim, aquilo sossegou. Povo nosso, temos raiva de fogo. Aí é que foi atirar. O Hermógenes me resignou os ímpetos. Tatarana te trava, não dá de esquentar arma, gasta munição não. Só os tiros bons poucos. Só cobrar o dízimo. Aquele homem fazia frio, feito caramujo de sombra. A ver que tive sede, mas minha cabeça não dava gota mais. Guardei meus cuspe. Aquilo não ia ter pique de ponto. Guerra que não se sabe terminar? Assunto que postaram os 1000 tiros para cima de nossa redondez de lugar. Esses assoviaços triplavam. No ferrenho tive um tempo de coisa, espécie de mais medo. O que um não confessa, vara verde, vê. Mas morresse, eu descansava. Descansava de todo desânimo, andando que aquele ataque nosso não servia para resultado nenhum, e eu carecia de avisar os outros, saber de qualquer contagem de balanço de quantos tinham morrido ou estavam mal. Eu queria saber dos deles e dos nossos, combate sem cabimento, só o tiroteio repetido, reproduzido. Meio peguei um pensamento. Se o Hermógenes sugasse raiva, se o ele desse nele por um vir, e mandasse avançasse, a fino de faca, nós todos tínhamos de avançar? Então, eu estava ali feito um escravo de morte, sem querer meu, no pudo de homem, no danadório, e eu não podia virar só o corpo um pouco, abocar minha arma nele, Hermógenes desfechar? Podia não, logo senti. Tem um ponto de marca que dele não se pode mais voltar para trás. Tudo tinha me torcido para um rumo só. Minha coragem regulada somente para diante. E o Hermógenes estava deitado ali, em mim encostado. Era feito fosse eu mesmo. Ah, e toda hora ele estava, sempre estava. Que me disse: Tatarana, tome, come e agradece ao corpo poucado. Há de que estava me oferecendo a capanga, paçoca de carnes. Tanto que os tiros tinham esbarrado quase incompleto, em partes. Eu tendo minha comida, minha de matula no bornal, aí e munição, minhas balas no surrão. Eu carecia lá do Hermógenes? Mas por que foi então que aceitei, que mastiguei daquela carne? Nem fome acho que não tinha direito, engoli daquela farinha e pedi água. Mano velho bebe que esta é competente. Ele riu. O que estava me dando na cabacinha era água com cachaça. Bebi, limpei os beiços, escorei o cano do rifle no duro de moita. Eu olhava aquele bom suor nas costas do garanço. Ele atirava, eu atirava. A vida era assim mesmo, coração quejando. Até me caceteou uma lombeira. E daí deu-se, da banda de longe, lá pelo tombador de pedra, onde nossa gente, como Titão, Passos, estava escondido para a esparrela. Foi um tirotear forte, fogo por salvas. Ah, então era outra partida de Zebedeus, que devia de estar chegando, drongo deles cavaleiros. O Hermógenes esticou o pescoço rijo ouvindo, soante que atiravam sucedidos.
O tiroteio foi mudando de feição. Tô gostando, não. O que o Hermógenes disse, mais disse. O diabo deu erro. Homem atilado, cachorral. Sei que sabidos vieram e pressentiram. Sei se por hora o trabalho está desandado. Aí eu estava escutando. Eu olhava para as coisas do garanço, ela, a mancha, estava ficando de outra cor. O suor vermelho era sangue, sangue que empapava as costas do garanço. E eu entendi demais aquilo. O garanço, parado quieto, sempre empinado com a frente do corpo, semelhante que o cupim ele tivesse abraçado. A morte é corisco que sempre já veio. Ânsias ao que bola me vinha goela arriba, do arroxo grosso, imposto, que às vezes, em lágrimas, nos olhos se transforma. Passo. Então, vou ler mais um pedacinho aqui, ó. A bobagem. Tu, Tatarana, Riobaldo, agora é a má hora. Era o Hermógenes prevenindo. Demo, eu repontei. Mas ele não entendeu minha soltura. Soprou. Há muita cautela. Temos que se foge em boa ordem. Os que estão chegando vêm rodear a gente, vão dar retaguarda. E era. Como que esse maldito tudo sabia, adivinhava o seguinte vivo das coisas, esse Hermógenes trapaças. Mas ainda me prezei. Quem é que me segurava de ir? Rastejei de esquinado, os metros em afogo, carecia de ver se o garanço podia ter ajuda. Ah, pra trás, mano, te cuida, ouvi o ríspido Hermógenes, que eu não me desgraçasse. Mas não se deixa um cristão amigo deitar seu sangue no capim das moitas, feito um traste roto, caititu caçado. Peguei com os meus braços. Não adiantava, era corpo. Ele estava defunto de não fechar boca. Aí, defunto airado. Todo vejo, o sangue dele a mofos cheirasse. Anda que vinham voos mosquitos chupadores, e mosca verde que se ousou, sem o zumbo friço, perto do ar, porque os tiros. E nem um momento de vela acesa o garanço não ia poder ter. Vem, tu vem, que estamos no amém estreitos, que enfesado Hermógenes chamou. Dei para trás. O perigo saca toda a tristeza. E a vez era esta, que o Hermógenes encheu os peitos e soltou um rinchado zurro dos de jumento velho em beira de campo. 3 tantos. Ele estava dando a retirada. Por outros lados, mais longe, outros o mesmo onco e rincho copiavam. Arre fogo agora, forte fogo, o Hermógenes me mandou. Atirei, atiramos, Teudo, ao que os companheiros todos atiravam. Assaz a retirada se estava rinchando, mas os inimigos não sabiam. Carecia que eles pensassem que a gente ia dar um ataque final. Acharam? E sei. A bala com bala ripostavam. Mas nós, nesse entrequanto, rompemos o arvoredo, aqui e ali, rojamos para baixo, embora mesmo. Desunir assim verga pior do que avançar. A lanço, fui, pulei, nos abertos entre árvores, acompanhei o Hermógenes. Aí eu já estava para lá dele, mas virei e esperei, porque na desordem de mente do alvoroço, aquela hora era só no Hermógenes que eu via salvamento, para meu cão de corpo. Quem, quem que diz que na vida tudo se escolhe? O que castiga, cumpre também. Vim, ainda divulguei, nas sofraldas decentes, homens que corriam meus iguais. Às vezes se subiam do bamburral baixo, feito acauada codorniz. Viemos,
Repassamos o corguinho do Dinho, beiramos uma ipueira, entramos no cerrado. Tu tem tudo, Tatarana? Munição, as armas? O Hermógenes me indagou. Tenho, se tenho. Eu respondi bem. E ele para mim, então está certo. Agora, ele falasse grosseado, com modo de chefe e mando. Era assim. E fomos para 5 léguas, entre o norte e o poente, no Cansação, lugar aonde um punhado dos da gente devia se engrupar. Para lá fomos, de rastros apagados, caminhamos prazo dentro de riacho. Depois escolhemos para pisar pedras. De nosso pisado, com ramos, as marcas desmanchamos. E o mais do caminho se seguiu por muitos diversos rodeios. E agora são 5 para as 8. Então, acho que já deu nosso tempo de leitura. E aí, quando no final, né, principalmente para quem está chegando, a gente deixa uma palavra, né? Uma palavra que ficou, que não precisa necessariamente ser uma palavra do texto, uma palavra que sentiu, né? E deixa aqui para a gente como despedida. Só vou fazer um adendo aqui, que é uma palavra mesmo, tá, gente? Com sala cheia. Então, é aquela palavra que vem aqui. Quem começa? Aí o restante a gente joga lá no grupo do WhatsApp, tá? Quem não tiver ainda pode entrar, mas acho que todo mundo aqui já deve estar lá no grupo, mas depois a gente comenta lá no grupo. Quem começa? Eu posso começar, só que vocês vão rir, porque eu não sei se eu entendi bem. Aí vocês me ajudem. Danadório viria a ser inferno? Que ele em algum momento fala, então eu estava ali, era feito um escravo de morte, sem querer meu, no puto de homem, no danadório. Eu tive a sensação de que danadório é meio que inferno, mas não sei, né? Não tenho certeza. Faz sentido. Vamos ver lá no WhatsApp. O WhatsApp vai informar para a gente. Vamos pesquisar. Certo. A minha palavra é quase uma: bala e chumbo. A minha palavra é céu. A minha palavra hoje é estratégia. Nós vimos que no caminhar da jagunçada, eles traçavam estratégias, maneiras, jeitos, até o caminhar entre os matos, pedras, árvores e por aí vai. Minha palavra é estratégia. E lá no grupo a gente vai ter um monte de coisa aqui. Gente, são muitos animais, muitas plantas, muitas árvores, muita coisa pra caramba hoje. A gente bota lá. Vai render. A minha palavra é impermanência. Impermanência. A minha palavra é... Opa, perdão. Pode falar. Combate sem cabimento. Combate sem cabimento. A minha palavra, a Jane falou estratégia, e assim, a minha vai ser inimigo. Tanto os inimigos dos outros bandos, quanto os inimigos que a gente tem dentro da gente, né? É uma guerra. Havemos de ter estratégias. Sim. A minha vai ser morria. Morria. Alguém mais? Força. A minha palavra... Opa! Oi, pode falar. Oi, fui eu, Mônica. Eu falei força. Mônica. Fala, Mônica. Força. Força. Ah, tá. A minha palavra é tempo, de quem está chegando ainda devagarinho, e tempo de conflito, tempo de guerra também. Sim. A minha é caramujo de sombra.
Caramujo de sombra, muito bom. Suor vermelho. A minha é sobreviver. Mais alguém? Não. Para mim ficou um termo que uma frase ali, o que castiga também cumpre. Ou o que castiga cumpre também, achei bem. Pamela? Eu falei céu. Então, gente, para quem está chegando agora, vocês vão ver que esse grupo de WhatsApp rende, né? A gente descobre tudo que fica, né? Que a gente, um pacto, de certo modo, que a gente fez aqui também, a Mônica está dando risada, que a gente resolveu, mais do que ficar ali, ai meu Deus, que palavra é essa, né? Na hora da leitura, é sentir a leitura, sentir o livro. Mas depois, aí a gente vai atrás, né? De pesquisar, nossa, de onde que vem isso, de onde que é aquilo, né? E aí, às vezes, a Jane traz umas coisas aqui para a gente, fala, mas isso é da minha região, eu sei o que é, e aí, né? Então, enfim, então lá vai render hoje no grupo. Então, mais uma vez, para quem chegou hoje, sejam bem-vindas. Nessa coisa assim, de onde está, a gente também resolve lá pelo WhatsApp, ajuda a se encontrar, para quem quiser ir na leitura, né? Para quem quiser ir lá no YouTube também, está tudo lá. Mas, enfim, eu e a Pamela, a Chádia também, a gente está aqui, meio que a gente é da Livre Arte, tá? E a gente está aqui para assessorar vocês, tá bom? Então, é isso. Então, são 8 horas. Então, boa noite. Boa noite para todos. A gente volta, a gente se reúne novamente. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Sejam bem-vindas às novas.